Olá, amigos! Estamos de volta com os episódios da nossa série Evangelho e Espiritismo, Caminhos de Amor e Felicidade, estudando o livro Roteiro de Emmanuel, e hoje no capítulo 26, Afinidades. Estamos aqui, eu e Marcos de Mário, para tratarmos desse capítulo do livro Roteiro com muito carinho, com muito respeito, principalmente por muita gratidão a oportunidade de estarmos juntos e ainda mais comentando conteúdos tão dignificantes. Marcos de Mário. É verdade, Orson. Um abraço a você, a todos que estão nos acompanhando, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus. E é um capítulo, o capítulo 26 do livro Roteiro, muito importante, porque vai falar do poder da nossa mente, dos nossos pensamentos. Então, eu acredito que teremos um estudo maravilhoso hoje, neste episódio. Muito bem, Marcos. Então, nós temos aí o título Afinidade e vamos imediatamente para a primeira seleção trazida do capítulo 26 do livro Roteiro de Emmanuel. Vamos ver o que ele nos apresenta para a nossa conversa de hoje. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Muito interessante, Emmanuel classificar que estamos envoltos num verdadeiro mar, num oceano de pensamentos. E mais, nutrimos-nos de uma substância mental em grande proporção. E nós absorvemos sem perceber, olha, toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Bom, Marcos, quando nós vemos aí que estamos nos nutrindo de uma substância mental em grande proporção, emitida por pensamentos alheios, por raciocínios e sentimentos, pensamentos alheios, claro que isso também envolve encarnados e desencarnados. Ainda que com uma pálida imagem, dá para a gente fazer uma ideia na nossa criatividade, na nossa imaginação, do que seria esse tumulto de pensamentos de encarnados e de desencarnados, especialmente levando em conta a variedade de pensamentos, objetivos e metas que cada um de nós fixa para si mesmo. Hein? Quanta coisa, Marcos, está envolvida aí. Verdade, Orson, muitas coisas. Pensamento é energia. Toda energia, ela não fica contida, ela se expande, ela se espalha. E então, como o pensamento é energia, e existe no universo, dentro da lei divina, a lei de sintonia, nós, então, estamos sempre prontos para sintonizar com essas energias. É a mesma coisa do o aparelho de rádio, né? Um antigo aparelho de rádio, né? Em que isso aqui é só para os mais velhos, tá? Você ia lá no dial, né? E percorria lá os quilohertz, né? E ia sintonizando na emissora que você queria, ou seja, você localizava a emissora. Na verdade, as energias de transmissão do rádio, da televisão e assim por diante, elas estão o tempo todo aí na atmosfera. Basta você sintonizar e você capta. E essa sintonia, a nível mental, ela é uma sintonia que acontece sem você, às vezes, perceber. As pessoas estão falando, as pessoas estão pensando, os pensamentos, então, estão por aí nessa nossa atmosfera psíquica, e você simplesmente capta e acaba, de repente, se deixando levar. E você lembrou bem, porque isso funciona também entre os desencarnados e nós. Aliás, pelo estudo que o Espiritismo nos oferta, nós sabemos que os espíritos sintonizam conosco através do pensamento, através das forças mentais. E é aí que eles conseguem ou nos orientar, né, ou nos tirar do caminho do bem, nos induzir, inclusive para o mal, ou até realizar processos obsessivos.
Nós temos um livro, Orson, eu vou até mostrar o livro aqui dentro da literatura espírita, da nossa querida Sueli Cláudia Schubert, que é a obra Os Poderes da Mente. E este é um livro realmente muito importante, porque a Sueli faz um estudo magnífico à luz da ciência e da doutrina espírita. E no capítulo Pensar é Criar, vou ler aqui, abrindo aspas, a Sueli nos diz o seguinte: as obras humanas, antes de se concretizarem, foram pensadas, sonhadas, idealizadas, planejadas. O ser humano cria continuamente, o que, além de ser prazeroso, é também uma imperiosa necessidade para a sua sobrevivência. Tudo o que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. Isso ele tem razão, né? Porque nós não paramos de pensar e, quando pensamos, estamos criando ideias, sonhos, enfim, objetivos a alcançar e assim por diante. Daí porque, então, nós precisamos tomar cuidado com o que pensamos. E, como diz o Emmanuel, nós estamos mergulhados nesse oceano de fluxos mentais, de pensamentos. Então, precisamos saber o que estamos emitindo, ou seja, o que estamos jogando nesse oceano. Comparando com o oceano líquido aqui do nosso planeta Terra, nós sabemos que se jogamos lixo no oceano, nós o contaminamos, prejudicamos toda a fauna marinha e, inclusive, a nossa vida humana. Então, é a mesma coisa nos pensamentos. Cuidado com o que estamos colocando nesse oceano mental. Ô, Marcos, o pessoal que está acompanhando a gente aqui e que está ouvindo o nosso diálogo deve estar pensando na quantidade de pensamentos que a gente. Você estava falando aí, eu comecei a pensar. Então, olha, estou pensando. Eu comecei a pensar no orçamento doméstico, eu comecei a pensar no Brasil como pátria e seus desafios. Eu comecei a pensar nas atividades espíritas programadas, em andamento, na agenda que temos, nos diálogos familiares, nos planejamentos com os filhos, com a esposa, com os pais, e a série de coisas que nós pensamos. Isso tudo se mistura nos acontecimentos do dia a dia, onde há crimes, roubos, ações nobres, visita de pessoas, e ao mesmo tempo espíritos com ódio, com rancor, com vingança, o que também ocorre no plano dos encarnados. Meu Deus do céu, Marcos, é uma multidão de vibrações variadas. E o nosso Emmanuel vai dizer aqui na frase seguinte que a mente, em qualquer plano, veja o detalhe, emite, quer dizer, está produzindo pensamentos, sentimentos, sensações, e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. Ô Marcos, isso aí é uma advertência para nós. Nós estamos falando aqui, acompanhando o seu raciocínio, que nós precisamos renovar, cuidado com o que pensamos, mas isso não é brincadeira, hein, Marcos? É verdade, não é brincadeira e com certeza não é uma tarefa das mais fáceis controlar o que pensamos, porque a mente é muito dinâmica e nós não conseguimos parar de pensar. Essa é uma tarefa impossível para o espírito, quer esteja encarnado ou desencarnado. Então, isso é um fato. Eu, mesmo querendo, não consigo parar de pensar. Então, a minha transmissão de pensamentos, ela é contínua. E como você bem colocou, Orson, eu acho que o nosso grande problema, na verdade, é disciplinar o pensamento. Porque, às vezes, nós vagamos, né? Como você bem lembrou, por N coisas, quase que ao mesmo tempo, não, ou uma logo atrás da outra, e quando nós precisamos aprender a concentrar o pensamento numa coisa, para depois partir em outra, e estamos mais abertos, vamos dizer assim, para receber esse fluxo de pensamento que vem da espiritualidade amiga para nos auxiliar. Eu acho que é por isso, Orson, que o nosso querido Divaldo Franco, já de há tanto
muito tempo, ele vem trabalhando a questão da importância da meditação, de nós aprendermos a meditar, porque quando você aprende a meditar, você justamente sabe pausar, controlar, disciplinar e canalizar o pensamento para coisas realmente mais belas, mais úteis para promover o bem. O grande problema da nossa atualidade aqui na Terra é que acho que nós vivemos num oceano mental sob tormenta. É um furacão atrás do outro. E esse que é o nosso grande problema. Pois é, Marcos, é um desafio, né? Porque, e além dessa mistura toda que nós fazemos porque a gente trata vários assuntos no dia e, e ao mesmo tempo, como você disse, é um furacão de ideias, de pensamentos, né? Inclusive, existe até um estudo de quantos pensamentos nós emitimos por dia, né? É um estudo estatístico, naturalmente, mas a quantidade de pensamentos diariamente é gigantesca. E aí a gente fica envolto nas preocupações, nos planejamentos, nas ações, etc., sofrendo a interferência uns sobre os outros, de desânimo, de alegria, de decisão ou falta dela, ao mesmo tempo interagindo com os espíritos que tentam insuflar pensamentos em nós, os bons espíritos tentando nos conduzir, os nem tão bons assim tentando de alguma forma nos tirar do caminho que estamos projetando. Mas aí entra o grande detalhe que você citou, inclusive dando o exemplo, Marcos, da proposta de Edivaldo sobre a meditação. Ainda nos falta disciplina para isso. Nós não temos uma disciplina férrea, direcionada para essa direção, porque nós ainda nos perdemos nas instabilidades, né? Nós ainda estamos sujeitos às quedas de interesse, até o desânimo e acomodação. Essa disciplina, Marcos, é um dos capítulos que nós temos que incorporar ao comportamento. E eu vejo atualmente o quanto nos falta disciplina. Disciplina até com as providências mínimas do dia a dia. E muitas coisas passam porque a gente deixa. Agora, imagine o pensamento que você falou aí em algum momento, você se afirmou, e é verdade. A gente não tem controle sobre ele, não consegue parar. Agora, canalizar o pensamento numa direção, rapaz do céu. É realmente um exercício educacional que nós precisamos fazer, né? Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. E, atualmente, os meios de comunicação tão poderosos e rápidos, instantâneos, que nós temos que tomar mais cuidado ainda. Eu até li recentemente uma pesquisa mostrando o quanto é prejudicial para nós ficarmos pulando o noticiário na internet, leituras super rápidas, ou assistir vídeos com rapidez nas redes sociais, porque você está sempre com pressa, né? E você quer absorver o máximo possível, e você acaba não absorvendo nada, ou pelo menos você acaba ficando na superfície. Isso afeta a nossa mente, afeta a produção também dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos ter calma. Nós precisamos desacelerar e concentrar o pensamento naquilo que realmente interessa, naquilo que de fato é útil, e saber, inclusive, descartar. Né? E não se deixar, então, contaminar. Não se deixar levar por aquilo para poder utilizar o que Allan Kardec nos falava sempre, né? Usar o bom senso, a lógica, né? Raciocinar sobre aquilo, pensar, para de fato saber se é ou se não é, se serve, se não serve. Mas hoje em dia, Ócio, nós estamos assim, nossa, o Ócio falou não sei o quê, você já não sabe nem direito, porque você assistiu o vídeo rapidamente, mas já sai compartilhando lá na rede social. Mas você não absorveu realmente. E como você não absorveu, porque você não prestou atenção, você ficou assim, com uma informação partida, né, não integral, e que você depois vai descartar, porque já vem o vídeo do fulano, porque já leu não sei o quê, porque alguém fala alguma coisa, e tudo isso acaba se perdendo. Então, realmente, é uma questão de disciplina, e questão de disciplina é questão de educação. De nós realmente começarmos a nos educar, para saber concentrar o pensamento, saber realmente absorver aquilo que queremos, que vai nos fazer bem, e
claro, sabemos emitir esses pensamentos nesse oceano mental que irão fazer bem aos outros. Isso que é o mais importante. Marcos, inclusive o Emmanuel destaca no seu texto aqui desse capítulo que nós estamos estudando, que por outro lado nós somos, em função de tudo isso que nós estamos comentando, que você citou e posicionou também, nós também somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. A todo instante, em função da visão, nós estamos enxergando pessoas, objetos e paisagens e situações, ocorrências. E essas paisagens, situações, ocorrências, pessoas, objetos, estão impregnadas das vibrações próprias, criadas em torno de si mesmas, né? Pelas vibrações das próprias pessoas e objetos que são alvo de barganha ou de cobiça também estão impregnados daquelas vibrações. E se a gente distrair, Marcos, a gente entra naquela onda, justamente porque somos afetados pelas circunstâncias. E, inclusive, com o estímulo trazido por outras pessoas que podem nos desviar do caminho. Historicamente, a gente vê quantas decisões foram tomadas, às vezes equivocadamente, por influências nocivas de opiniões precipitadas, de opiniões preconcebidas e com outras intenções, e que fazem a pessoa ir por determinado rumo desatenta, né? A pessoa está distraída, você disse, não prestou atenção, e é levada para um determinado caminho por uma influência externa. Afetou a sua segurança, afetou o seu equilíbrio, desencadeou uma crise, desencadeou um processo obsessivo, desencadeou problemas que custarão mais tempo e, às vezes, até lágrimas. Então, Marcos, é complexa a questão. Eu vou deixar para você mais uma tela aí para você ler. Não sei se você quer acrescentar antes de eu projetar outra tela. Pode projetar, Orson. Vamos lá. Muito bem. Nosso Emmanuel, então, continuando nesse seu capítulo, nos diz que devemos trabalhar incessantemente. Isso é dever. Servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes. Amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. Eis aí, não é, Orson? O roteiro. Está aí, que o Emmanuel está nos colocando daquilo que precisamos fazer. Quer dizer, trabalhar, servir, conquistar novos horizontes, amar. Tudo isso é muito importante, é assim que nós vamos disciplinar os nossos pensamentos. E quando você estava aí na sua fala, eu estava lembrando de um acontecimento, já de há muitos anos atrás, e em que nós estávamos na época, aqui na cidade do Rio de Janeiro, realizando a Feira do Livro Espírita no Largo da Carioca, que é um largo, é uma praça muito grande, que fica bem no centro da cidade do Rio de Janeiro, de muito movimento, está lá, né? No centro nervoso do Rio de Janeiro. E eu estava, naquele dia, no meu plantão, ali na barraca, e o Largo da Carioca, nos áureos tempos, era uma multidão para cima e para baixo o tempo todo. De repente, alguém nessa multidão gritou: pega ladrão. E aí foi muito interessante, porque eu estava olhando para a praça naquele momento, e quando gritaram isso me chamou a atenção. A multidão toda que estava indo para lá e para cá, de repente, foi só para um lado. O pessoal que estava de plantão lá na Feira do Livro Espírita, o pessoal ficou meio assustado. E é interessante, eu acho que fez a tendência de também ter um deslocamento. E eu olhei assim e pedi para o pessoal: calma, gente, todo mundo calmo. E eu entrei em oração, olhando para a praça, vendo o que estava acontecendo, e fiquei intimamente em oração. E depois, conversando com o grupo, eu disse assim: olha, vocês perceberam como nós somos muito influenciáveis? Alguém deu um grito aí na praça, indicou alguma coisa aí de um lado da praça. Vocês viram o que aconteceu? Como todo mundo, sem saber exatamente o que estava acontecendo, onde estava acontecendo, como estava acontecendo, como todo mundo seguiu aquela ordem, né? Aquele grito, aquela coisa,
Tá? Nós temos que ter calma com isso. Calma. O que está acontecendo? Entre em oração, mantenha sua calma, vê exatamente o que está acontecendo, e aí sim você vai decidir o que deve fazer, para não se precipitar, porque a precipitação é péssima conselheira. E por falar em conselhos, o que você também colocou, né? Quantas vezes nós damos conselhos precipitados aos outros, ou ouvimos, né, e nos deixamos levar esses conselhos, essas orientações precipitadas, quantos males na nossa vida, não é, Orson? Porque nos deixamos contaminar por pensamentos que não deveríamos ter agasalhado, que deveríamos ter percebido que não era o ideal. Por isso, Kardec insiste em toda a codificação, em relação, por exemplo, né, às mensagens dos espíritos, e não podemos aceitar qualquer coisa, que você tem que parar, tem que ler, tem que refletir sobre aquele conteúdo, e aí sim você vai tomar a sua decisão. Eu lembro aqui, certa vez, do nosso querido amigo Gerson Monteiro, eu estava na Rádio Rio de Janeiro, e mal tinha chego. Cheguei, coloquei as minhas coisas, fui lá cumprimentar, ele, senta aí, Marcos. Ó, vou te passar esse texto aqui que eu recebi aqui por e-mail do fulano, quero que você leia e me dê a sua opinião. Aí eu peguei o texto, comecei a dar aquela lida assim, e terminei de ler. E aí, o que você acha? Aí eu parei, olhei para ele, ô Gerson, me dá mais um tempo, porque né, eu quero concentrar o pensamento em cima disso que ele está escrevendo aqui. Eu não quero dar opinião só porque eu fiz a primeira leitura. Eu acho que é um tema importante, e é isso que nós precisamos aprender a fazer. E não sair, não, isso daqui, já acho isso, acho aquilo. Isso é um problema seríssimo, tanto na palavra, quanto também no pensamento. Viu, Marcos? Em outro momento, você citou com muita propriedade o fato da gente prestar atenção, que eu até comentei depois do seu comentário aí, né? E no exemplo que você deu da grande aglomeração de pessoas, e alguém gritou, pega ladrão, e todo mundo mudou numa direção somente, inclusive, isso acontece bastante, né? Tem pessoas que, aqui para usar uma comparação bastante vulgar, tem pessoas que riscam o fósforo, né? Para jogar confusão no meio de um monte de pessoas e fazer esses tumultos generalizados, né? Diante dessas situações provocadas, a gente também tem que prestar atenção. Também cabe a observância do detalhe. E quando o Emmanuel apresenta aqui uma verdadeiro roteiro de superação disso, esses verbos aí, trabalhar, que é um dever, servir, que é elevar-se, aprender, que é conquistar novos horizontes, amar, que é engrandecer-se. Então, trabalhar, servir, aprender, amar, esses verbos também requerem atenção, também requerem dedicação para serem colocados em prática, para serem vividos em toda a sua plenitude. Porque, como ele diz aí, você comentou, né? Trabalhando, servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. E eu, Marcos, sem perceber aqui, eu não sei se foi distração, o que foi, eu pulei uma tela anterior a essa, porque esta aqui é a final do nosso comentário. E, inadvertidamente, eu pulei uma página sem perceber, e nós não podemos deixá-la de fora, porque, olha, se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, tem muita gente que fica disseminando amargura, que só fala de doença. Apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Tá aí outro motivo para prestar atenção, Marcos, porque a gente sempre vai se defrontar com pessoas que espalham amargura e negativismo. Até nisso a gente tem que estar atento. Com certeza, Orson. E atento também a nós, aos nossos Sim. pensamentos nessa área. Nós estamos num planeta que hoje ainda é um mundo de expiações e provas, onde nós temos dores e sofrimentos. Todos nós estamos ainda numa condição espiritual de inferioridade moral, né? Carregamos imperfeições. Mas isso não quer dizer que tenhamos que manter, acalentar pensamentos negativos. Nós precisamos exercitar
a nossa fé e a nossa confiança em Deus, que é nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia. Nós sabemos que, através do Espiritismo, que nada nos acontece por acaso. Tudo está vinculado às nossas obras, tenham sido elas realizadas em existências passadas ou estejam sendo realizadas nesta existência. E as provas, na verdade, são bênçãos divinas para que possamos realizar o nosso aprendizado no trabalho, no serviço, no amor ao próximo e assim por diante. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com esses meus pensamentos. Ah, tudo está dando errado na minha vida. Acho que Deus me abandonou. Acho que isso, que aquilo. Porque o pensamento negativo, ele remete para o nosso organismo físico essas doenças que o Emmanuel aí se refere e que são de difícil classificação pela medicina. Nós sabemos que o nosso pensamento é tão poderoso que você tenha até taquicardia se você não controlar o seu pensamento. Né? Você começa a ter uma série de sintomas que aparentemente você vai precisar ser hospitalizado, mas quando você faz lá a consulta com o médico e faz os exames, ele diz, olha, você não tem nada. Mas, vem cá, você tem passado por algum estresse emocional? Está com algum problema na sua vida? Porque os médicos já sabem disso, que o estresse emocional, ele acaba atingindo o organismo físico. Agora, se você viver assim, sempre, com certeza você acarreta uma doença para o seu organismo. Então, o pensamento, ele é muito poderoso, tanto aquele que nós emitimos, quanto aquele que nós recepcionamos dos outros. Então, muito cuidado com isso, com essas pessoas meio doentias, essas pessoas que acham que nada vai dar certo, que a humanidade está perdida, aconteça o que for que aconteça, né, que vai ter a Terceira Guerra Mundial rapidinho, o Matão vai ser a primeira cidade a ser atingida pela bomba atômica. Salvei o Rio de Janeiro, claro. Né? Muito cuidado com isso, minha gente. Muito cuidado, que a vida não é isso e nós precisamos pensar positivamente. Bom, Marcos, então, olha, resumindo o capítulo aqui para os nossos telespectadores e até para nós mesmos que estamos comentando, nós estamos envoltos num mar de pensamentos, de ideias, de sentimentos. Nós adentramos e vivemos absortos nesse mar. Agora, o detalhe de absorver as emanações negativas e amarguradas depende da nossa disciplina, que decide escolher pelo bem e pelo belo, como bem disse Emmanuel aqui, na última tela selecionada, né? Trabalhar é dever. Quer dizer, quando estamos trabalhando, estamos atentos e distantes dessas amarguras. Servir é elevar-se, quem serve eleva-se. Aprender abre horizontes e amar é engrandecer-se. Está aí, Marcos, o desafio de viver com alegria, com progresso e com harmonia. Com certeza, Orson. É isso que nós temos que fazer. E aí nós vamos aprender a selecionar os pensamentos, vamos aprender pouco a pouco a controlar essa influência externa do pensamento dos outros, para agasalhar só aquilo que realmente nos é útil. Vamos lembrar que Orson, Paulo de Tarso, levando isso aqui para o campo do pensamento, das ideias, dos sentimentos, quando ele disse para todos nós, não apenas para aqueles a quem ele dirigiu a carta, tudo, pelo menos em princípio, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, na área pensamento, na área do controle mental, nós temos que aplicar também isso. Nem tudo me é lícito. Eu posso pensar tudo que eu bem entender. É verdade, porque eu tenho essa liberdade, mas nem todo pensamento que eu próprio emita ou que outros emitam vai me ser, de fato, útil. E esse útil é que é o mais importante. Muito bem, Marcos e amigos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua presença, pela audiência de vocês. Multiplique o conteúdo. Na próxima semana, no próximo episódio, é o episódio do capítulo 27, Mediunidade. Marcos, vamos adentrar aí
o capítulo da sintonia mediúnica para a próxima semana. Até lá, muito obrigado a vocês todos. Fiquem bem e até a próxima semana.